Olá, meu nome é o Anderson e vamos começar uma nova aula do curso Django Framework do zero. O objetivo desta aula é você aprender a limitar a quantidade de alternativas no cadastro da enquete. Então, bora lá? Vamos codar. Beleza, pessoal, já estou aqui na minha tela aqui do VS Code. Então, a gente está aqui fazendo a 29ª aula. E a ideia dessa aula é a gente limitar ali as opções, né, de alternativas. Então, por que que acontece? Hoje, ali na enquete, você pode cadastrar quantidade de alternativas ilimitadas. Na hora que você está cadastrando a pergunta, né, tem lá a tela que você vai colocando. A ideia é a gente criar uma regra aqui para você limitar, por exemplo, cada pergunta pode ter no máximo, sei lá, 5 respostas, 5 possibilidades, tá? Tem um limite, tá? A ideia é ter um limite. Então, isso aqui é uma ideia de aplicar essa regra para você ver como uma maneira de fazer, uma forma de fazer. Tem várias formas de fazer. Igual eu sempre tenho dito aí em outras aulas, é o seguinte: você tem que tentar pensar em aplicar esse tipo de estratégia no seu caso concreto, né? Se você precisar, é uma forma de você fazer. Se precisar fazer algum tipo de limitação e tal, então você vai fazer o seguinte, ó, quer dizer, nessa aula a gente vai fazer aqui, é bem simples, tá? A aula é uma aula mais curta, acredito. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai criar primeiro um item de configuração, depois a gente vai implementar a regra de negócio no model, tá? Isso aqui depois eu vou fazer uma observação sobre isso aqui. Depois a gente vai alterar a view para ela tratar a exceção que vai ser gerada ali quando ele tentar cadastrar uma quantidade a mais além das permitidas, tá? Então a ideia é que seja parametrizável essa restrição, e é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então vamos lá, vamos partir já aqui para mão na massa. Estamos aqui no web app, tá? Que é o arquivo, é a pastinha do projeto. Então dentro da pastinha do projeto a gente vai mexer aqui no settings, tá? Vou carregar os settings. E aqui eu vou criar um novo item de configuração, tá? Estou chamando de novo item de configuração, que é tipo uma chave de configuração. Então essa chave de configuração, o que que ela vai ter aqui? Espera lá. Deixa eu tô mexendo na minha telinha aqui do lado. Vou pegar aqui. Só para me seguir aqui o mesmo nomezinho que eu dei. Então aqui, ó, vou colocar aqui, ó, configurações enquete. Uma seção aqui, né? Configurações enquete. Que é da pergunta. Então eu vou criar aqui uma chave chamando assim, ó, max choices, que seriam as alternativas ou opções, né? Opa, choices, eu vou colocar assim, per question. Vou colocar 3, tá? Vou deixar 3 para quando a gente for testar ter 3. Então aqui é uma configuração que eu estou criando e vejo que é parametrizável. Qual que é a vantagem disso aqui? No momento que eu quiser aumentar ou diminuir, eu posso fazer isso a qualquer momento, né? Desde que eu mude os meus settings do meu sistema. Tem maneiras de você fazer também mais avançadas dessas configurações, você deixar no banco, tá? Futuramente eu pretendo fazer uma aula usando esta abordagem também, tá? Uma abordagem que você pode ter uma configuração no banco, algumas configurações ali no banco. Então, beleza, aqui, feito isso aqui, a gente já fez a primeira, matou a primeira aqui. Vamos agora fazer a segunda também, que é bem rápido. Então, a gente vai implementar a regra no model choice. Então, onde está nosso model choice, que é onde que a gente cadastra as alternativas? Ela fica aqui dentro do meu web app pools, dentro de models, né? O arquivo models, beleza? Então, aqui a gente tem aqui as nossas várias nada, né? Tem três models. E a ideia é que a gente cria a regra aqui, ó. Vamos criar a regra aqui na hora de salvar. Então, qual que é o objetivo? Na hora que eu for salvar uma, uma nova alternativa, eu estou cadastrando lá a pergunta. Quero uma nova alternativa para essa enquete. Para essa pergunta, né? A pergunta da enquete. Então, eu posso ter essa limitação ali que a pessoa pode colocar no máximo 3, tá? Eu estou colocando aqui como um exemplo didático. Então, onde que eu vou atuar aqui, ó? Vou atuar aqui no save. Por que, que eu estou fazendo isso aqui no model? É porque que eu estou seguindo a filosofia do Django, tá? A filosofia do Django é o seguinte: as regras de negócio ficam no model, tá? Então, o model, a ideia do model é que o model seja carregado de coisas. Não, você tem carregado no seguinte sentido: você tem várias regras, que as regras ficam tudo aqui, não fica nada na view, e
e fica fácil você dar manutenção. Então a ideia é que as views sejam enxutas, né? Os models robustos, tá? Porque essa camada aqui mais abaixo, que é o model, quando você precisar trocar ali, criar uma API ou trocar a sua view, sua camada de visualização, a regra de negócio ela vai continuar sendo válida, tá? Vai persistir ali. Então, vamos lá, ó. Então, para a gente fazer aqui, primeiro passo aqui, eu tenho que incluir aqui em cima os meus settings, tá? Tem que incluir aqui os settings para a gente conseguir é, pegar lá aquela informação da chave de configuração nova. Então é do django.conf import settings. Tá? Então no settings, quando eu fizer settings, max choice per question, ele vai me retornar essa configuração aqui, tá? Então eu vou fazer aqui no save. Então aqui no save eu vou fazer esse teste, eu vou fazer essa validação. Como é que eu vou fazer essa validação? Ó, primeiro passo aqui no save. Aqui a gente já tinha um save que era para limitar quantas vezes o usuário validava. É uma aula que a gente fez aí bem legal, né? Então o usuário pode votar ou pode marcar a enquete só uma vez, tá? Isso aqui é uma outra regra. Se você não viu essa aula aqui, é bem legal também. Então, a regra de não permitir salvar mais alternativas do que a gente determinou, ela vai ser aqui no save também. Só que tem uma diferença aqui que é o seguinte: o teste que eu vou fazer, eu vou ver se o meu objeto, choice, ID, se ele tem ID, tá? Se ele não tem ID, na verdade, se ele não tem ID. Se ele não tem ID, se ele é none, não tem ID ainda, não tem a chave lá, né, no banco, significa que ele não foi persistido. Significa que o Django não salvou ele no banco. Se ele não salvou ele no banco, eu posso fazer alguns tratamentos aqui, de maneira que eu aplique minha regra aqui e não vai ser salvo no banco. Porque eu posso interromper esse fluxo aqui, né? Enquanto ele está tentando salvar uma nova alternativa, eu interrompo esse fluxo e ali bloqueio ali na hora ali a questão de quantidades. Então vamos lá. Aqui, então, se for esse caso, né, que eu estou cadastrando uma alternativa nova, que a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou obter quantas alternativas eu já tenho cadastrado para aquela questão, tá? Então, aqui o Copilot está me ajudando aqui muito bem. É, Desculpa aí, pessoal, eu esquecido aqui, eu tenho ficado com a boca um pouco longe do microfone, o som deve estar ficando baixo um pouco, tá? Algumas vezes. Eu vou tentar me esforçar aqui. Ó, então, eu vou pegar aqui do meu próprio Model Choice, objetos, vou filtrar por question, lembrando que a gente já tem no nosso objeto, ele já vai vir com a question aqui, né? Qual questão é aquela alternativa de qual questão. Eu vou fazer uma contagem para saber quantas eu tenho. Então, com base nessa contagem, que eu vou saber se eu já tenho a quantidade máxima cadastrada, né? Por pergunta ou não. Então, aqui, o que mais que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar aqui vou atribuir aqui para ficar mais fácil, vou criar aqui um max choices, tá? Quantidade máxima de alternativas ou opções ali de respostas da minha pergunta. Vou pegar lá do meu settings o meu max choice per question. Vou pegar aqui só para ficar mais curtinho aqui, tá? E aqui eu faço meu teste, ó. Então aí eu faço o teste. Se o meu choices count for igual ao max choice, significa que eu já cadastrei aquela quantidade máxima ali que eu determinei lá nas minhas configurações. E vejo que é dinâmico, né? Hoje eu estou colocando 3, mas depois no futuro vai falar, agora é 10. Né? E depois agora eu quero voltar para 3. Então é meio que dinâmico ali, tá? Essa regra ali é uma regra, uma configuração que você pode, com o tempo, mudar. Fica flexível, né? Fica um pouco flexível, não fica amarradão ali. Né? Não fica chumbado aqui, né? O valor ali hard-coded, né? É um valor que você pode personalizar ele. Então aqui, se for esse caso, ele vai lançar uma exceção, que é essa exceção aqui, ó, um validation error. E aqui, ó, coloquei assim, ó, vou colocar assim. Eu vou colocar de acordo com o que eu tinha feito antes. O Copilot está me sugerindo aqui um texto, mas eu vou colocar assim, ó. Não é permitido adicionar mais de. É uma string formatada aqui, né? Uma string formatada. Mais de
X, né? Esse X aqui é o max choice, vai ser dinâmico também, de acordo com o que tiver configurado. Alternativas. Beleza. Feito isso aqui, minha regra de negócio já está criada aqui no meu model e toda vez que ele for salvar, ele vai considerar isso aqui, tá? Eu posso colocar um número absurdo, poderia colocar aqui alguma regra para ser ilimitado também, mas aqui já ficou claro aqui que vai bater aqui na hora que ele estiver cadastrando, vai contar quanto que já tem no banco para aquela determinada questão, vai testar se já atingiu o limite, se não atingir o limite, ele continua o fluxo normal, vai salvar, beleza. Atingiu o limite, ele vai lançar a exceção e aqui o fluxo é interrompido nesse momento, tá? Beleza. Então, fizemos aqui a segunda opção, o segundo passo, vamos para o terceiro passo. É alterar a view para tratar essa exceção. Então, ali no meu arquivo de views, ó, dentro de pools, eu tenho meu arquivo de views. E aqui dentro de views, eu tenho o meu método. Eu tenho o meu método ali, que é um método de criar as opções. Aqui, ó, o Choice Create View. Ó, Choice Create View. Aqui que a gente vai tratar a exceção para quando ele for tentar salvar e ele não salvar, eu tenho que devolver essa resposta ali, né, esse status ali para o usuário de alguma forma. Então, onde que eu vou fazer isso? Eu vou fazer aqui no Form Valid, tá? Talvez não é a melhor opção aqui fazer aqui, mas eu vou modificar esse Form Valid aqui, porque o Form Valid, pessoal, ele vai funcionar só para testar ali se os dados que você inseriu no formulário, nos campos, estão de acordo com o formato, com o tamanho, né, com o tipo. Agora, essa regra aqui é uma regra de negócio que não tem a ver com isso, né? É uma regra de negócio mesmo, tá? É uma regra de negócio ali, né, mais baixo nível ali, né, que é essa questão de quantidade máxima. Então, aqui tem que fazer um tratamento aqui. Que tratamento eu vou fazer? Eu vou usar um try catch, na verdade um try except, né, do Django, do Python, desculpe. E aí esse try except vai ser assim, ó. Ele vai fazer esse tratamento aqui normal. Aqui ele vai ter o except aqui, ele vai pegar o validation error. Vou fazer aqui, seguindo o meu modelo aqui. Então, aqui, como é que ele vai funcionar? Ó? Aqui eu estou fazendo ainda, tá? Aqui, então, ele vai pegar aqui o que já tinha. Mensagem de sucesso. Aqui, essa mensagem de sucesso não vai entrar aqui. Eu vou colocar ela depois. E aqui, ó, a minha resposta, né? Porque ele vai tentar salvar aqui, ó, quando eu dou essa resposta. Então é aqui que ele vai lançar a exceção. E como eu não quero dar o retorno já, eu vou salvar essa resposta, chamar de resposta, vou salvar ela aqui para reservar ela aqui. Porque se der erro, se der uma exceção, ele vai cair aqui, nessa parte, tá? Vai cair nessa parte. E aí eu vou fazer o form invalid. Tá? Vou fazer sim. Opa. Vou fazer só o self. Self form invalid. Tá? Que aqui ele já vai voltar automaticamente para o formulário. Ele vai colocar a mensagem de erro que veio lá da exceção, tá? Da exception. Qual mensagem de erro é essa? É aquela do model que a gente colocou aqui, ó. Tá? Essa mensagem aqui. Aí essa mensagem ele vai mostrar e interrompeu. Aí vamos supor que aqui passou, né? Não entrou no erro. Então eu vou usar aqui a estrutura do try except, eu vou usar o else. Esse else é quando não dá erro nenhum, tá? É uma alternativa que quando não dá erro nenhum, ele já passou por aqui, não deu erro, então o que eu vou fazer aqui quando ele não der erro? Eu vou colocar a mensagem de sucesso aqui, ó. Vou colocar a mensagem de sucesso, vou pegar ela daqui e colocar aqui para aparecer lá na interface, né, a mensagem de sucesso, e vou dar o return aqui na response, que ficou salvo ali. Então, veja, ele só vai chegar nesse else aqui se foi com sucesso. Se não foi com sucesso, ele vai aqui entrar no erro e vai mostrar a mensagem de erro. Se foi com sucesso, vai mostrar a mensagem de sucesso, né, e vai retornar certinho aqui. Então, basicamente é isso. Feito isso, pessoal, aqui a gente vai testar já, tá? E se você está gostando do curso aí, das aulas, né, peço que você se inscreva aí no canal, tá? Para ajudar, dar uma força aí, dar um apoio nesse trabalho que eu estou fazendo, que eu vou gravar, meu plano é gravar durante um ano, tá? Essas aulas, né? Aprofundar outros conceitos e tal, fazer o deploy também, várias coisas. Então eu peço aí para você se inscrever, tá? Deixa seu comentário aí, o que você está achando e tal. E agradeço muito quem chegou até aqui, tá? Eu vou então agora
subir o servidor aqui, terminal, para a gente fazer o teste. Porque com isso aqui a gente terminou essa etapa 3 aqui, ó, que é alterar a view para capturar a exceção. Então aqui ele está capturando a exceção no form valid. Ah, validou aqui e tal, beleza. Aí ele cai aqui, mensagem de sucesso, retorna a resposta. Ah, não, caiu na exceção, ele coloca a mensagem de erro da exceção e retorna aqui um form invalid. Isso vai implicar que ele vai ficar no mesmo formulário, tá? O formulário lá de canais de alternativas. Então vamos lá. Vou vir aqui. Vou carregar aqui o meu sistema. 127.0.0.1 porta 8000. Vou colocar aqui no index, né, na página index. Beleza. Aqui eu tenho poucas alternativas porque eu não estou logado. Vou logar a minha continha padrão aqui, né? A gente fez uma aula aí de... Fizemos essa aula aqui de login, de registro, tá? Tem lá uma aula bem completa sobre isso. Inclusive é a aula mais completa que eu já vi, porque a parte do registro nunca tem sempre a parte do login. Então a gente fez a parte aqui de cadastrar. A parte de cadastrar é difícil você achar um tutorial que ensine no Django, tá? Beleza. Então aqui eu vou pegar essa aqui de exemplo, ó, fruta preferida, tá? Para mim editar ela e cadastrar algumas alternativas aqui. Tá vendo que é uma que não tem alternativa, ó. Isso aqui foi uma aula que a gente fez também, né? Para mostrar aqui as perguntas que ainda tá sem alternativa para o administrador. Então vou editar aqui e vou incluir aqui algumas frutas, tá? Vou incluir a goiaba, que é uma das minhas favoritas. Vou incluir a manga. Ó, vou editar aqui, incluir a manga. Esse retorno aqui não ficou muito bom, hein? Vendo aqui que o redirect, o melhor é ele voltar para ali já para editar, né? Ficou uma falhazinha aqui, ó, tá vendo, de usabilidade. Vou lá incluir outra. Vou incluir agora maçã. E aqui incluir, ó, tem as 3 alternativas, né, que eu posso votar. Só que agora eu vou incluir mais uma. Vou tentar incluir mais uma, né? Se deu certo ali nossa restrição, ele vai bloquear. Vou incluir aqui banana. Ó, não é permitido adicionar mais de 3 alternativas, tá vendo? Aí aqui a gente encerra o teste. Aqui uma coisa que eu estou vendo aqui que faltou, que eu poderia ter planejado, um cancelar aqui, né? Um link cancelar, voltar para ele voltar lá para a tela, né? Para a tela da edição aqui, né? Que aí ele poderia tomar alguma decisão aqui, apagar e tal, sei lá, né? Às vezes ele queria fazer isso. Oi, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Reforço aí para vocês dar o apoio aí no canal, fazendo a inscrição, tá? E deixe seu comentário aí, sua dúvida, tá? Sua sugestão também de outras aulas. Agradeço muito e estou esperando você lá na próxima aula. Na próxima aula, tá bom? Bora lá? Vamos codar?